E aí, galera Cruz Maltina? Chegou a hora de mais um vídeo recheado de informações quentes sobre o nosso amado Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e dar aquela força com o like, hein? Vamos lá conferir as últimas notícias fresquinhas do nosso amado clube. O empate em 1-1 com o Grêmio em São Januário foi mais do que um tropeço, foi uma nova ferida aberta no torcedor vascaíno, que esperava uma resposta imediata após a humilhação sofrida no Equador diante do Independiente del Valle. Jogando em casa, contra um adversário também em crise e que vinha de atuações muito fracas, o Vasco desperdiçou uma das oportunidades mais claras da temporada para reconstruir a confiança e mostrar evolução. O desempenho, apesar de superior durante boa parte do jogo, terminou em frustração por mais uma vez esbarrar na ineficiência ofensiva, na falta de controle emocional e, sobretudo, nos já crônicos problemas defensivos que têm atormentado o time ao longo de 2025. Desde o apito inicial, o clima em São Januário era tenso e carregado. A torcida, ferida pela má fase e pelo vexame na Sul-Americana, foi ao estádio com cobrança pesada, entoando gritos de obrigação é ganhar no Caldeirão e vaiando jogadores antes mesmo do pontapé inicial. João Vitor foi o principal alvo das críticas, sendo hostilizado ainda no aquecimento. A desconfiança não é gratuita, ele é símbolo de uma defesa que já sofreu 45 gols na temporada, 24 deles em jogadas aéreas. O técnico Fernando Diniz, no entanto, optou por manter a base do time que levou 4 gols na altitude, apostando mais uma vez na continuidade, mesmo que essa decisão tenha trazido consequências dentro de campo. A partida começou com o Vasco nervoso e desorganizado, sentindo o peso da pressão das arquibancadas. Nos primeiros 20 minutos, o Grêmio, mesmo limitado, dominou o setor ofensivo e teve boas oportunidades de abrir o placar, explorando justamente os erros dos zagueiros vascaínos. A entrada de David no lugar de GB, única mudança de Diniz no time titular, deu um respiro ao ataque, com boas tabelas e movimentação pelo lado esquerdo, especialmente junto a Nuno Moreira. Aos poucos, a equipe se acalmou, passou a controlar o jogo e criou chances claras, incluindo uma bola na trave com Vegetti e um gol anulado de Hugo Moura. Era o Vasco que a torcida esperava ver desde o início, intenso, agressivo e com domínio territorial. Veio o segundo tempo e, com ele, um Vasco ainda mais dominante. O time voltou pressionando o Grêmio e acabou premiado com o gol de Lucas Freitas, um dos jogadores mais criticados antes da bola rolar. O zagueiro, em sua primeira vez balançando as redes pelo clube, desabafou na comemoração, refletindo a pressão que recaía sobre o elenco. Mas a partir do gol, inexplicavelmente, o time recuou. Mesmo com o Grêmio demonstrando pouco perigo até então, o Vasco abdicou da posse de bola e passou a rifar jogadas, entregando o campo para o adversário. A substituição de David por Matheus Carvalho, ainda que planejada, contribuiu para a queda de intensidade no ataque, o que foi admitido por Diniz na coletiva, embora ele tenha negado relação direta entre a troca e o recuo do time. Foi justamente nesse cenário de passividade que o empate gremista surgiu. Em mais uma jogada aérea, Pavon cruzou da direita, e Gustavo Martins apareceu completamente livre para empatar. A defesa do Vasco, mais uma vez, se mostrou desatenta e mal posicionada, repetindo erros que já deveriam ter sido corrigidos há muito tempo. A sensação é de que o time, mesmo com mudanças táticas pontuais, não consegue evoluir coletivamente. A bola aérea virou um pesadelo, e a falta de concentração custa pontos preciosos. O Grêmio quase virou minutos depois, em uma bola no travessão de André Henrique, e só não saiu com os 3 pontos porque Léo Jardim, como tem sido em toda a temporada, fez uma defesa salvadora no final. Diniz, novamente, se mostrou frustrado na entrevista pós-jogo, mas a torcida já não se contenta com discursos. Faltam soluções práticas, mudanças de postura e, principalmente, uma resposta em campo. A sensação é de que o time entra nos jogos sem um plano claro de como controlar o resultado ou manter a consistência. Quando está em vantagem, se retrai, quando precisa do resultado, corre sem organização. Faltam leitura de jogo, equilíbrio tático e capacidade de reação. E isso, em um campeonato brasileiro tão competitivo, é fatal. O Vasco já desperdiçou muitos pontos em casa, e a zona de rebaixamento, que parecia distante algumas rodadas atrás, agora é uma ameaça cada vez mais real. Restam 2 pedreiras no calendário imediato. Primeiro, a quase impossível missão de reverter os 4-0 contra o Del Valle, nesta terça-feira, e depois um duelo complicadíssimo fora de casa contra o Internacional. Não há mais margem para erros, e a paciência do torcedor, que tem apoiado mesmo com todos os problemas, está se esgotando. O Vasco precisa voltar a fazer de São Januário um lugar temido pelos adversários e seguro para si. É hora de reagir com atitude e com mudanças claras. O empate contra o Grêmio foi um alerta, mas se o time continuar ignorando os sinais, o preço pode ser alto demais. O que mais preocupa neste momento não é apenas o resultado em si, mas a repetição de padrões que se mostram prejudiciais rodada após rodada.
O Vasco segue sem conseguir construir uma identidade sólida de jogo. Mesmo com lampejos de bom futebol, como no início do segundo tempo contra o Grêmio, falta constância. A instabilidade é tão grande que qualquer mudança mínima no cenário da partida, como uma substituição, um erro técnico ou uma vaia da torcida, parece abalar toda a estrutura emocional e tática do time. Isso revela não apenas limitações técnicas no elenco, mas uma clara fragilidade na preparação mental do grupo. E, em uma temporada longa e difícil como a do Brasileirão, onde cada ponto importa, esse tipo de vulnerabilidade é um convite ao fracasso. A torcida vascaína, que tem dado demonstrações de apoio mesmo nos momentos mais duros, merece muito mais do que discursos e promessas. O sentimento de frustração que se espalha entre os cruzmaltinos não é apenas por estar na parte baixa da tabela, mas por ver um time que não consegue transformar vontade em resultado, intensidade em controle e esforço em vitória. Ainda há tempo de correção, mas isso exige coragem para mudar, humildade para reconhecer o que não está funcionando, e ação imediata, tanto no comando técnico quanto no comportamento dos jogadores. Porque se o Vasco seguir nesse ciclo de quase vitórias e empates amargos, o ano que já é difícil corre o risco de se tornar catastrófico. E isso, para um clube da grandeza do Vasco, é inaceitável. Antes de seguirmos, se curtir o vídeo, deixa um like e ativa o sininho no canal do Casaca News para não perder nada novo, tá? Continuando. Torcida vascaína, depois do empate amargo contra o Grêmio, queremos saber como vocês avaliaram o desempenho do time ontem. O Vasco teve momentos de superioridade e chegou a abrir o placar, mostrando alguma organização e vontade, principalmente na etapa final, mas também deixou expostas falhas graves, especialmente na defesa, que mais uma vez sofreu com as bolas aéreas. Vocês sentem que o time está jogando com a intensidade necessária para buscar a vitória em casa, ou falta algo mais, seja na postura, no preparo físico ou até na mentalidade dentro de campo? Sobre as mudanças feitas pelo técnico Fernando Diniz, como vocês viram as substituições e a estratégia adotada? A entrada do David foi positiva, dando mais dinâmica ao ataque, mas quando ele saiu para a entrada de Matheus Carvalho, o time claramente recuou e perdeu o controle da partida, facilitando o empate do adversário. Vocês concordam com as decisões do treinador, ou acham que ele demorou para mexer ou errou na forma como tentou proteger o resultado? Será que o jeito de Diniz está ajudando o time a sair dessa fase complicada, ou já é hora de repensar a forma de trabalho? Por fim, pensando na sequência dura que o Vasco ainda vai enfrentar, qual é a opinião da torcida sobre o que precisa mudar para que o time volte a vencer e, principalmente, a convencer? A manutenção da base que tem jogado é a melhor opção, ou o momento pede por mudanças mais profundas, tanto no elenco quanto no comando técnico? O que vocês, torcedores, esperam ver dentro de campo para que São Januário volte a ser aquele caldeirão imbatível e para que a equipe recupere a confiança necessária para deixar a zona de perigo? Estamos ansiosos para ouvir o que a maior e mais apaixonada torcida do Brasil tem a dizer. Todo dia tem novidade do Vasco. Se inscreve no canal e dá um like para continuar sabendo de tudo. Comenta o que você acha nas notícias, isso ajuda muito o Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.